10 anos de ouvidoria tem mais é que comemorar mesmo. Lembrando que a ouvidoria do TRE tem papel fundamental, principalmente no período das eleições. E falando em eleições, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo Pereira. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Nádia. Bom dia para todo o povo do Piauí. Bem-vindo justamente ao nosso estado, não é? Uma alegria muito grande estar com vocês. A sua presença aqui é justamente por conta de um evento que acontece daqui a pouquinho, aqui em Teresina, de filiações e lançamento de pré-candidaturas. Qual é a meta do PSC aqui no Piauí? Nós temos viajado pelo Brasil, fazendo a organização do partido para as eleições de 2020. E no Piauí, nós que tínhamos apenas um pré-candidato a prefeito numa das cidades aqui do interior do estado, hoje nós já estamos com 16 pré-candidatos e na capital de Teresina também nós vamos ter candidatura própria, Nádia. O partido tem registrado uma crescente nos últimos tempos? Olha só, nós efetivamente após a eleição de 2018, onde elegemos 2 governadores de estado, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Amazonas e também o senador Zequinha do Pará, nós temos tido um crescimento no Brasil porque a população está entendendo que, assim como em 2014 eu coloquei uma proposta de desenvolvimento para o Brasil, as nossas propostas têm atingido os anseios da população brasileira. Qual é o diferencial do Partido Social Cristão? É que nós colocamos as nossas propostas com clareza, né? Nós não estamos aqui para atacar A, B ou C, mas nós defendemos, e aquilo que nós defendemos, os valores da família, os valores da vida, né? E um Estado mínimo necessário, né? O enxugamento da máquina pública, enfim, o que nós defendemos é que são colocados com clareza para a população entende, por isso que está aderindo ao PSC. E esses pontos que o senhor acabou de citar são bem parecidos com a mesma proposta, pelo menos na época de campanha, do atual presidente Jair Bolsonaro, que inclusive defende bastante a família. Existe uma relação amigável, uma parceria boa com o presidente, o partido? Olha só, o que o atual governo defende foi o que eu, como candidato a presidente em 2014, apresentei para a população brasileira. Eu costumo brincar que copiaram o meu programa, mas com alguns defeitos ainda, né? Podia ser melhorado. Hoje o presidente está tentando copiar uma proposta que eu fiz em 2014, que era todo trabalhador que ganhe até R$5 mil fique isento do imposto de renda. Então o presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer isso, mas aí os economistas lá, o ministro da Economia ainda não conseguiu adequar para fazer isso, que é uma coisa que nós defendemos que é razoavelmente fácil de fazer. Então estão copiando aquilo que nós colocamos. Então nós sempre colocamos com clareza aquilo que defendemos. E o atual governo copiou de maneira que ainda não foi tão justo como nós colocamos para a sociedade brasileira. O presidente Bolsonaro ele tem apostado muito que na sua gestão, a gente sabe que tem um grande número de militares que o ajudam na sua gestão em todo o país. E ele também acredita que a força de evangélicos nessa administração pública pode fazer a diferença. Também é um pensamento do PSC. Não, eu não creio desta forma. Evangélico, como outro qualquer cidadão, paga os seus impostos e quer os resultados. O Estado não pode se servir do cidadão, tanto faz evangélico, católico, espírita, ateu, isso a religião não faz a diferença. Não faz diferença, tá certo? Então, o que nós temos que fazer é um governo que atenda a todos. Isso é o que o PSC defende, tá certo? E o presidente tem contado, o PSC tem sido um aliado para tudo aquilo que é bom para o Brasil, nós vamos votar a favor. Hoje, qual é a grande mazela, o grande gargalo ou os do país? Olha, eu creio que tem que ter uma reforma tributária. Não se aguenta mais a carga tributária do jeito que está. Aí tem o Paulo Rabelo, que é um dos economistas mais eminentes deste país e é do nosso partido, diz que nós temos um manicômio tributário. Então é uma coisa insuportável a maneira como se cobra hoje uma carga tributária e hoje temos que simplificar isso para que haja oportunidade de colocar esses 13, 14 milhões de desempregados novamente no mercado de trabalho para poder levar a sua comida para casa, levar os seus bens para sustentar a sua família. É isso que nós estamos lutando. E hoje, seja rico, seja pobre, paga-se impostos e absurdamente, de uma forma absurda. A reforma da Previdência, a nacional, desagradou, inclusive boa parte, a grande maioria dos brasileiros. O senhor acredita que a tributária vai mexer mais com quem tem mais dinheiro ou não? Olha só. As coisas são colocadas de maneiras não eficientes.
Eu, por exemplo, Nádia, eu completei agora, no dia 3 de julho passado, 49 anos de contribuição previdenciária. 49 anos. Eu sou um atuário, sou um técnico dessa área, tenho 63 anos e defendo a aposentadoria, sempre defendi a aposentadoria a mínima de 65 anos, como um técnico que sou da área. Então, eu tenho 49 anos e não sou aposentado ainda. Vou me aposentar aos 65 anos. Então, eu tenho autoridade para falar sobre isso. A reforma da Previdência não prejudica o pobre. Não prejudica o pobre. A reforma da Previdência foi cortar privilegiados, tá certo? É isso que nós temos que entender isso aí. Então, eu creio que é a reforma da Previdência. E a reforma tributária vai permitir que não haja essa carga, principalmente em cima do pobre. Hoje, quem ganha R$1.000 de salário, paga mais impostos do que quem ganha 50 mil por mês. Porque quem ganha 1.000, ele paga onde que ele cobra, onde que ele compra as coisinhas lá, que está carregada de imposto, tá certo? Então é isso que nós temos que entender. Temos que fazer uma reforma, não é taxar rico, esse negócio, esse discurso demagogo que tem que taxar rico. O rico já paga imposto. O empresário já paga imposto, tá certo? O suficiente. O que nós temos que fazer é diminuir essa carga tributária, simplificar para que o empresário possa gerar mais emprego para aqueles que estão hoje quase 14, 15 milhões, na realidade, desempregados nesse país. Como o senhor disse agora há pouco, eu acredito que o senhor tem, inclusive, propriedade para falar, porque o senhor tem uma grande experiência politicamente falando, nacionalmente falando. O governo Bolsonaro passou aí pelo primeiro ano, enfrentando dificuldades, apontando algumas melhorias, desagradando, agradando, enfim, existe a divisão no país hoje. O que o senhor vê daqui 2 anos? Eu creio, falo que o pastor, né, de um lado, o pastor que tem fé, ora a Deus para que o rumo seja, o país seja colocado nos trilhos, para que a gente possa aproveitar esse país rico, maravilhoso que nós temos, que a população brasileira possa ter os resultados necessários. Então, politicamente, eu creio que precisa de ajustes, o presidente está se esforçando para fazer, eu creio que ele vai fazer, e o PSC tem exemplos. No Rio de Janeiro, o governador Witzel pegou o Estado falido moralmente, financeiramente, e o exemplo, assim, na segurança é notório a diferença que já tem na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e na economia. Fazendo o dever de casa, o que aconteceu lá? Você via, era notícia nacional que os funcionários públicos não recebiam salário. Hoje estão recebendo em dia os salários e, graças a Deus, o 13º desse ano já foi pago agora na segunda-feira, dia 2 de dezembro, 13º de todo o funcionalismo público. Quer dizer, então esse ajuste. O governador Wilson Lima, do Amazonas, é o terceiro estado no país classificado como melhor gestão fiscal, tá certo? Então o PSC tem colocado as suas propostas, eu tenho convicção que a população brasileira está entendendo que o PSC tem uma proposta muito boa para o Brasil. Eu imagino que o senhor já deva ter percorrido vários estados e deve continuar por conta das filiações de eventos como esse que vai acontecer daqui a pouco aqui em Teresina. E óbvio que é importante que o senhor também tenha conhecimento da atual situação daquele estado. Aqui no Piauí, a gente tem um governador que está no seu 4º mandato e, em especial, nessa gestão, também primeiro ano do seu 4º mandato, tem enfrentado sérias dificuldades, inclusive na área da saúde. O que o PSC faria de diferente aqui no Piauí para mudar essa situação? Olha só, no Piauí nós não podemos agora falar porque nós temos eleições municipais, são os municípios, Teresina. Então, o exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, que eu posso trazer para você aqui. O estado lá, hoje, o governo que está no regime de recuperação fiscal, fazendo os ajustes. Hoje, este ano, o governador Witzel está repassando para os municípios, para a área de saúde, em torno de 500 milhões de reais para ajudar os municípios no Rio de Janeiro. Então, quando o Estado ele tem a responsabilidade, o governante, o gestor, de fazer uma gestão com eficiência, pode estar certo. Sem roubar, o dinheiro dá para fazer as coisas que tem que fazer. Ok, só para a gente encerrar, o evento é daqui a pouquinho no plenário da Assembleia Legislativa. Às 11 horas da manhã, nós estaremos lá nesse encontro estadual do partido, onde estaremos lançando pré-candidaturas de, no mínimo, 16 pré-candidatos a prefeitos por todas as cidades desse estado. Mais uma vez, obrigado pela vinda e, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso estado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.